Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler com os irmãos o capítulo 2, os versículos 1 ao 3. Enquanto os irmãos procuram o texto, queremos dar um bem-vindo ao irmão Pedro, que está conosco nesta noite, juntamente com o irmão Eli, nos visitando. Para nós uma grande alegria. Nós queremos dar um bem-vindo ao servo do Senhor. O que diremos, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 ao versículo 3, amém? Eu leio o versículo 1, os irmãos o 2, depois todos nós leremos o 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, todos nós, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos em Tua casa, te louvamos por este momento maravilhoso, oportuno para todos nós, Teus filhos estão aqui congregados para adorar, para louvar e bendizer o Teu nome. Nós pedimos então ao Senhor para que mais uma vez fale conosco, dê-me graça para expor Tua palavra, que seja o Teu Espírito a falar por mim, que a palavra do Senhor esteja em minha boca. Venha usar-me além dos meus limites, o Senhor conhece a minha limitação, mas dê-me inspiração e graça, Senhor, para expor Tua palavra na noite deste dia. Sejamos edificados e fortalecidos pelo Senhor, mediante a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar os assentos. Meus queridos, amados irmãos, eu louvo a Deus por ter a oportunidade de estar novamente na casa do Senhor, juntamente com todos os irmãos, para nesta noite continuarmos estudando a palavra de Deus. Após, por um breve momento, termos adorado ao Senhor e também orado, nós vamos agora estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu vou pedir aos irmãos a atenção máxima, por favor. Isso é muito importante para nós quando estamos falando a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, meus amados e queridos irmãos, quero lembrar os irmãos que nós estamos falando sobre apostasia. Os irmãos sabem o porquê que lemos segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3, pois a nossa intenção é falarmos, tem sido esta a nossa intenção, falar sobre apostasia, considerando esta verdade que é apresentada na Bíblia e que não tem como correr mesmo dela em certo aspecto, tem sido vivida nos nossos dias, infelizmente, por muitas pessoas. Nosso objetivo, portanto, é, uma vez estudando a palavra do Senhor concernente ao assunto, é escaparmos, portanto, da apostasia. Esse é o nosso objetivo. Esta é a razão de nós estarmos estudando a palavra de Deus dentro desta questão. O tema da palavra, estamos em torno de como escaparmos da apostasia. Dentro do que nós já discorremos com os irmãos, não vou voltar a repetir, pois senão perderíamos, em certo sentido, tempo, mas quero lembrar os irmãos que eu estou falando com os irmãos, ou estamos desenvolvendo o assunto que é necessário para o cristão, o nascido de novo, passar do conhecimento da palavra para o conhecimento do Deus da palavra. Os irmãos sabem o porquê desta colocação. Já procurei dizer isto aos irmãos. Não significa cessar o nosso conhecimento no que concerne à revelação bíblica. Antes, pelo contrário, nós precisamos cultivar isto sempre. Todavia, meus irmãos, não ficarmos só no conhecimento da palavra, mas procurar conhecer o Deus da palavra, viver com Ele, saber quem Ele é.
buscar, portanto, uma vida em comunhão com Ele. Dentro desta questão, eu disse aos irmãos que se nós procurarmos passar do conhecimento da palavra para o conhecimento do Deus da palavra, vivermos com o Deus da palavra, nós conheceremos esse Deus e preocuparemos então com o ambiente que nós temos para apresentar a Deus, para Deus manifestar, para Deus operar, para Deus estar entre nós. E a primeira coisa que observei com os irmãos é que este ambiente precisa ser um ambiente onde há santidade. Isto é básico na vida de todo cristão. Isso é um princípio fundamental da nossa fé. Todos que servem ao Senhor nosso Deus são cônscios de que o nosso Deus é santo e que o seu caráter determina o nosso, e não o contrário, não é o nosso que determina o caráter do Senhor nosso Deus. Para tanto, mostramos aos irmãos esta revelação tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, Pedro se valendo desse preceito já afirmado no Velho Testamento, e agora apresentando a igreja do Novo Testamento na sua primeira carta, dizendo para nós, porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Fica claro, entre outras palavras, que o caráter daquele a quem nós servimos determina o nosso caráter como seus servos, como seus filhos. É bom que não esqueçamos isto. Logo, meus irmãos, o ambiente para Deus estar, para Ele operar, para Ele ter prazer, é necessário que seja um ambiente onde há santidade. Não podemos esquecer isso. Eu vou voltar a dizer algo que eu tenho dito aos irmãos, e é bom que a gente considere, guarde isto e não esqueçamos que essa questão da santidade, até porque a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, ou pelo menos pincelar, esta questão da santidade, na verdade, não é algo para ser discutido, e tem sido discutido demais. A Bíblia não deixa dúvida concernente a esse assunto. Isso é uma questão, já falei, que é uma questão de princípio básico para a fé cristã. Para o crente salvo, nascido de novo, a questão da santidade ou da santificação é uma questão resolvida. O que a Bíblia apresenta, está apresentado, e que Deus seja para sempre louvado. Portanto, vamos guardar isto em nossos corações, na nossa mente, e vamos prosseguir caminhando, servindo ao Senhor nosso Deus. Amém? Dentro do que apresentei aos irmãos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a seguir, mostramos aos irmãos pelo menos 3 coisas. Os irmãos devem lembrar, que a primeira coisa é manifesta a graça de Deus, onde apresenta o nosso chamado. Isto não veio de nós, isto vem de fora do homem. Isto partiu do Senhor nosso Deus para conosco. Atendemos pela ação do Espírito de Deus no nosso coração esse chamado divino. Aceitamos, portanto, a Cristo, a graça do Senhor, o amor de Deus, concretizou-se na nossa vida. A graça de Deus tornou-se real em nossa vida no sentido de salvar-nos. Que Deus seja louvado. Depois disse, meus amados e queridos irmãos, que isto tem a ver com um mandamento de Deus, já não é uma opção humana, mas é um mandamento de Deus. Em terceiro lugar, é apresentado o caráter divino em relação a nós. Partimos para Romanos, para onde voltaremos agora, capítulo de número 12, o versículo 1, por favor. Os irmãos abram as Bíblias aí. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Que Deus seja louvado. Bom, nós sabemos então que o nosso Deus é santo, isso é claro para nós, já estudamos isso de forma detalhada outro dia. Agora, nossa questão, a princípio pelo menos, é outra questão. Paulo está dizendo, Romanos capítulo 12, versículo de número 1, palavras do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vamos parar aqui por enquanto, até porque é exatamente aqui que nós estamos falando com os irmãos. Eu disse aos irmãos que, havendo ou tendo, nós nos tornando conhecedores de que o Deus a quem nós servimos, Ele é santo, plenamente santo, nós precisamos saber que faz parte do seu caráter também a compaixão. Ele é cheio de compaixão. Paulo está dizendo no versículo de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele apresenta-nos, portanto, outro aspecto do seu caráter, a bondade do Senhor nosso Deus, que transcende até a nossa compreensão por vezes. Existem coisas que nós até embaraçamos em relação a esta questão. Nós
não conseguimos entender, dado a pequenez da nossa parte, às vezes a coisa que nós não entendemos. Mas é preciso nós sabermos sobre a compaixão do Senhor nosso Deus. Já disse aos irmãos que nós colhemos frutos dela todos os dias, graças a Deus por isto. O apelo do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, servindo para nós, é que nós devemos nos apresentar a Deus. Havendo sido salvos por nosso Senhor e Salvador Jesus, o sacrifício que Jesus Cristo fez, esse é o tema que Paulo desenvolve em Romanos, capítulo 1 até o capítulo de número 9. Paulo trabalha esta questão. A partir do capítulo 9, Paulo vai mostrar agora a resposta do homem que foi salvo para o sacrifício de Cristo, que é causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é exatamente o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem salvo, ele responde, portanto, a este sacrifício de nosso Senhor Jesus. E Paulo diz para nós aqui que é nos apresentando ao Senhor nosso Deus em culto racional, a quem defina como culto espiritual, a maioria dos estudiosos querem definir assim como culto espiritual, mas atenção, meus amados irmãos, nós estamos falando no aspecto que ele apresenta, ou que ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Bom, em primeiro lugar, estamos falando sobre o sacrifício vivo. Daqui a pouco vamos falar sobre o sacrifício santo. Já estamos para terminar a questão do sacrifício vivo. Os irmãos devem recordar o que é que nós falamos aqui sobre a questão do sacrifício vivo, porque desta colocação do apóstolo Paulo, eu disse aos irmãos que não é por acaso que Paulo está dizendo simplesmente sacrifício santo e agradável, mas ele faz questão de dizer sacrifício vivo. Se é sacrifício, a linguagem sacrificial do Velho Testamento era, meus amados irmãos, o animal morto. Agora a Bíblia está falando que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifícios vivos no altar do Senhor nosso Deus. Nós sabemos o que quer dizer isto para nós. Pois bem, já discutimos algumas coisas em relação a isso. Nós vamos caminhar um pouco mais nesta noite com os irmãos. Queria tão somente lembrar os irmãos que eu disse que quando Paulo ele está falando sobre a questão do sacrifício vivo, ele está dizendo para nós que isso não fica restrito ao templo, ao espaço. Isto não significa adorarmos a Deus só aqui, por algumas horas, mas isto vai ou sai do templo para a rua, isto sai do templo para a casa, isto sai do templo para onde quer que nós estivermos. Mais do que nunca é preciso abordarmos esta verdade, porque eu não sei como, mas algumas pessoas que conseguem desassociar, eu não sei como, mas eles conseguem desassociar essa questão. Eles, pelo menos pensam que conseguem ser crentes dentro da igreja e lá fora, quando saem da casa do Senhor, eles já não precisam mais ser crentes, já não precisam mais ser servos de Deus, já não precisam mais ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Ser cristão, ser servo de Deus, meus amados irmãos, isto tem a ver com vida diária, todo tempo, todo momento. Isto enfoca para nós a responsabilidade humana após a nossa salvação. Preste bem atenção, algo que sempre é dito para nós: a soberania de Deus ela é inquestionável, mas uma verdade não anula a outra. A responsabilidade humana também é inquestionável. A responsabilidade humana é apresentada em toda a Bíblia, a palavra do Senhor. Deus nos salvou em Cristo e glória seja dada ao seu nome por isto. Porém, meus amados irmãos, nós fomos salvos, a Bíblia diz, para vivermos em novidade de vida, para vivermos uma nova vida, para vivermos uma vida na carne, mas atenção, não segundo a carne, é diferente. Viver na carne é uma coisa, neste tabernáculo, porque nós estamos aqui, esta matéria é daqui. A Bíblia usa esta linguagem tanto em Gálatas quanto aqui em Romanos. A Bíblia trabalha bem esta questão. Nós cristãos vivemos na carne, mas não vivemos segundo a carne. A carne já não tem mais domínio
na nossa vida, porque nós nascemos de novo. Glórias ao nome do Senhor. Pela manhã, no domingo da escola dominical, aquela lição maravilhosa que nos falou sobre o arrebatamento da igreja, foi ensinado para nós, foi colocado lá pelo comentarista da lição o seguinte: quem será arrebatado? É algo extremamente glorioso. Quem será arrebatado? Ele responde: todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Eles foram gerados de novo. Se os irmãos lembrarem do que foi lido pelo pastor Dercy aqui hoje para nós, capítulo 2 de Efésios, o último versículo lá que foi lido está dizendo que nós fomos criados por Deus para as boas obras, ou seja, nós nascemos de novo, nascemos para uma nova vida. Que Deus seja louvado, portanto, por esta verdade. Logo, meus amados e queridos irmãos, é inquestionável que neste tempo nós estamos neste tabernáculo. Nós vivemos neste tabernáculo que tem a ver com a questão deste presente século, da era que nós vivemos. E na verdade, meus amados e queridos irmãos, esse é o invólucro, onde está verdadeiramente o que nós somos, está o nosso espírito e a nossa alma. Logo, quero lembrar, portanto, os irmãos, que nós vivemos na carne, mas não vivemos segundo a carne. Deus seja para sempre louvado. Sacrifício vivo, portanto, tem a ver com sair do templo para a rua, tem a ver com sair do templo para o trabalho, tem a ver com sair do templo para a casa. Não há como desassociar isto. Não há como sermos crentes, servos de Deus, fiéis, santos, inclusive, aqui na igreja, e quando nós sairmos daqui, sermos profanos. Seremos uma coisa ou outra, mas aos olhos do Senhor nosso Deus, não haverá meio termo para nós. Para nós, meus amados e queridos irmãos, a linguagem é para que haja uma definição, é para que de fato seja claro que nós somos, que Deus seja, portanto, louvado por isto. Quero caminhar mais um pouco com os irmãos. Em relação à questão do sacrifício vivo, por uma razão: sacrifício vivo porque só terminará quando a oferta for consumida. Os irmãos sabem muito bem que o princípio básico para isto é o Velho Testamento, quando a Bíblia estabelece esse sistema de sacrifícios. E ali a Bíblia nos fala, porque a linguagem aqui é para o holocausto, onde a vítima é completamente queimada, ofertada, apresentada a Deus, e queimada deve subir como cheiro suave às suas narinas. Logo, meus amados e queridos irmãos, fica claro para nós que ali tudo deveria ser queimado. Logo, portanto, essa questão de nós estarmos na igreja por dados momentos para adorarmos ao Senhor nosso Deus, não resume toda a nossa vida cristã, não resume toda a nossa trajetória, não resume todo o nosso viver aqui nesta terra. Isto tão somente faz parte deste sacrifício vivo, mas vai além de estarmos aqui na igreja. Irmãos, nós estaremos muito aquém da revelação da palavra de Deus se nós pensarmos que somos crentes só na casa do Senhor. Se nós pensarmos que aqui na igreja nós deveremos cantar os hinos mais sacros, que tem as letras mais lindas, que tem as letras condizentes até com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, mas que quando nós sairmos daqui, nós podemos cantar músicas profanas, e nem por isto, meus amados, estaremos completamente enganados. A vida cristã não é isto. Nós somos crentes aqui, mas somos crentes também lá. Eu estou enfocando estas verdades porque, infelizmente, é uma onda gigantesca que está, na verdade, meus amados irmãos, passando sobre muitas pessoas em relação a esta questão. Como que se tivesse tempo, como que se houvesse possibilidade melhor de nós sermos crentes por alguns momentos. Se isto, irmãos, for verdade, imagine Jesus voltando quando nós estivermos fora da igreja. Imagine o arrebatamento da igreja acontecendo quando as pessoas deixaram de ser crentes. Olha, irmã, o sacrifício é constante, isso é 24 horas por dia. Esse sacrifício só termina quando toda vítima, ela é queimada, é consumida.
Enquanto vida nós tivermos aqui nesta terra, é preciso nós entender que a cada dia nós precisamos nos apresentar sobre o altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Que Deus seja para sempre louvado. Mais uma razão, meus irmãos, nós precisamos observar, e eu queria para isto meditar com os irmãos. Veja Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, o que eu adiantei aos irmãos. Veja Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Amém, amados? Romanos 8, versículo 1. Os irmãos podem ler? Bom, a questão aqui, irmãos, é o andar segundo a carne. Paulo está dizendo que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sempre costumo dizer aos irmãos do novo estado do cristão, da sua nova posição, a posição que ele tem espiritual agora em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo, portanto, não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o seu estado. Estar em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós formos para Gálatas, mas ainda aqui, preste atenção, no versículo de número 5, Paulo está dizendo o seguinte: porque os que são segundo a carne, veja Paulo mostrando o contraste. No versículo 1, Paulo está dizendo os que não andam segundo a carne, mas no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que Deus seja louvado. Irmãos, isto é bem claro para nós, que nós tenhamos atenção ao que a Bíblia está dizendo. Os que são segundo a carne, eles sempre inclinarão para as coisas da carne. Por isso que por vezes nós ficamos atônitos, por isso que por vezes nós ficamos boquiabertos, por isso que às vezes ficamos embasbacados ao observarmos certas situações. Qual é a razão? O porquê destas situações? Porque existem os que andam segundo a carne, os que são segundo a carne, e eles inclinam para as coisas da carne. Mas aqueles que não andam segundo a carne, que Deus seja para sempre louvado, eles então andarão segundo o Espírito. E o Espírito sempre vai inclinar para as coisas do Espírito, vai inclinar para as coisas espirituais. Preste bem atenção, você não deve deixar que alguém interfira no seu relacionamento com Deus, a ponto de você não se apresentar no altar do Senhor nosso Deus como sacrifício vivo. Pois provavelmente haverá quem tentará interferir no seu relacionamento, ao ponto de você não se apresentar no altar do Senhor nosso Deus como um sacrifício vivo. Porque não faltará os que inclinam até por demais para as coisas da carne. Mas também nós vamos dar graças a Deus que não faltam aqueles que não andam segundo a carne e andam segundo o Espírito. E os tais, eles inclinam para as coisas do Espírito. E inclinar, meus irmãos, para as coisas do Espírito, ter prazer em estar perante Deus, adorar o Senhor nosso Deus. Para um que anda segundo a carne, a princípio, meus amados e queridos irmãos, não tem muita lógica. Eu tenho dito isto aos irmãos. Falei aqui no domingo à noite sobre a felicidade do justo. No que consiste a felicidade do cristão, do servo de Deus, daquele que foi nascido ou que é nascido de novo, para uma nova vida em Cristo Jesus. Como que alguém que não conhece a Cristo, que não tem os nossos ensinamentos, compreenderão a razão de nós termos saído de casa hoje, debaixo desse frio como está? Tão frio está aí fora, para vir para a igreja, para por alguns momentos cantar, depois orar,
e depois ouvir alguém falar a palavra aqui por alguns momentos. Para algumas pessoas isso é ilógico, para algumas pessoas isso não tem razão, isso não faz sentido. Para algumas pessoas, meus amados e queridos irmãos, algumas pessoas vão pensar que isto não tem valor nenhum. Mas aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eles inclinam para as coisas do Espírito. E esta é a razão de, por vezes cansado, ele querer apresentar-se ao altar do Senhor nosso Deus como um sacrifício vivo. Esta é a razão de, por vezes cansado, ele dobrar os joelhos e orar ao Senhor nosso Deus. Às vezes está com o corpo até dorido, cheio de dores. Essa é a razão de, às vezes, alguém doente sair da casa dele e vir para a igreja para glorificar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Não tem outra explicação senão esta: ele é um sacrifício vivo. E aquilo que é vivo, meus amados irmãos, está em atividade plena, constante. É exatamente isto que Deus quer de nós. E lembrando aos irmãos que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo com muita clareza que a igreja de Jesus, que estará pronta para ser arrebatada, é aquela igreja que é firme, constante e sempre abundante no Senhor. Quero lembrar os irmãos: constância, atividade permanente. Por vezes, a carne até que não está dando conta, devido às nossas limitações, por estarmos neste presente século. Mas interiormente, nós estamos renovados. Há um desejo glorioso, insaciável, de estarmos a cada momento conhecendo ao Senhor nosso Deus através da sua palavra, através da oração, através do louvor, de estarmos em atividade perante o Senhor nosso Deus. Foi perguntado a alguém há um tempo atrás sobre a vasta erudição dele, o seu vasto conhecimento em relação às coisas de Deus. Sabe qual foi a resposta dele? Eu podia citar o nome de alguém, de quem, mas não vou citar. Inclusive foi perguntado por alguém aqui do nosso meio. E perguntou a alguém que nunca veio cá, mas que nós conhecemos sua vasta erudição. Ao perguntar-lhe sobre o seu vasto conhecimento, sabe o que ele disse? Um apetite insaciável pela palavra do Senhor nosso Deus. O que você faz quando você está com bastante vontade de comer? O que você faz quando você está com muita sede e tem água para beber? Eu fico pensando, irmãos, esses 66 livros lá na nossa casa para nós lermos. Às vezes eu estou vindo para a igreja na terça-feira, por exemplo, a minha esposa que fica batendo na porta, porque às vezes sou eu que atraso na terça-feira. Sabe por quê? Porque eu ainda estou lá, quase que na hora do culto, ou na hora do culto, ainda estou lá em cima da Bíblia, debruçado na palavra do Senhor nosso Deus. A alma quer mais, o espírito quer mais, um desejo constante. E se aí não tomamos cuidado, nós acabamos, portanto, atrapalhando outra coisa, porque eu devo estar aqui para adorar ao Senhor nosso Deus juntamente com os irmãos. Mas o que eu quero dizer isto para os irmãos é que isto tem a ver com estar vivo no altar do Senhor nosso Deus. No altar de Deus vai permanecer este holocausto, este sacrifício que é queimado diariamente, que é suave às narinas do Todo-Poderoso. E o resultado disso, irmãos, é o que nós mais queremos, é ser agradável. Começa como vivo, logo você vai saber que Deus agora, na nova aliança, Ele não quer mais sacrifício morto, Ele quer sacrifício vivo. Depois do sacrifício de Jesus, se tornou obsoleto para Deus todo sacrifício de animal morto. Agora, meus amados irmãos, há lugar para o sacrifício de crentes vivos, nascidos de novo, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus seja para sempre louvado, adorado seja o maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se formos para Gálatas, capítulo 3, vamos lá rapidamente, lembrando, não custa lembrarmos o que a Bíblia está dizendo, capítulo 2, versículo de número 20, Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, ele está dizendo que vive na carne, está dizendo que vive na carne, vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deixa eu fazer aqui, irmãos, uma breve colocação aos irmãos. Como viver na carne? Como viver na carne, mas não viver segundo a carne? É vivermos esta vida na fé do Filho de Deus. É focarmos a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo que nós devemos ter sempre em mente. O cristão, ele precisa olhar sempre para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos desviar o nosso olhar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felizes aqueles que focam diariamente o Senhor nosso Deus. Felizes aqueles que estão com seu olhar sempre posto no Senhor Jesus Cristo. Deus seja para sempre louvado, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Amém? Pois bem, meus amados e queridos irmãos, nesta questão isso vai ficar claro para mim e para você, que o corpo, ele é tão somente um instrumento que apresenta o culto a Deus. Logo, eu preciso entender que ir ao altar do Senhor nosso Deus com o nosso corpo, a Bíblia está dizendo aí, irmãos, apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa ir em completude e não em parte. Não só parte da nossa vida deve subir ou apresentar-se ao altar de Deus, mas toda a nossa vida, ou todo o nosso corpo, tudo que compõe o nosso viver, deve estar no altar do Senhor nosso Deus. Há muitas pessoas que eles possuem reservas em áreas de sua vida, no que diz respeito à ação de Deus no seu viver. Ficará muito difícil, meus amados, tais pessoas sofrerem uma transformação completa pelo Espírito de Deus na sua vida, se eles mesmos colocam reservas para Deus trabalhar nas suas vidas. E quando nós falamos sobre isto, parece que isto é contraditório. Parece que isto é não compreendermos o poder de Cristo para efetuar a salvação no ser humano. Todavia, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia está cheia de recomendações para nós, no que diz respeito a nós mesmos, para que não endureçamos os nossos corações. Isso está no poder do homem. Isso tem a ver conosco. A Bíblia sempre nos avisa: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Paulo escreve ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele escreve para salvos, está dizendo: cuidado, para que não haja em vós um coração mau e infiel, e vos faça apartar de Deus. Lembre-se disso, da possibilidade que existe no ser humano apartar-se do Senhor nosso Deus, exatamente pelo seu coração mau, e que por vezes, meus amados, coloca reservas para Deus trabalhar na sua vida. Que Deus seja, portanto, louvado. Nessa questão, meus irmãos, eu quero ainda lembrar os irmãos, antes de nós entrarmos nesta palavra, eu fiquei por finalizar um assunto que eu disse aos irmãos que entrei aqui, porque entendi Deus me orientar a vir para essa questão, mas eu quero lembrar aos irmãos que nós estávamos falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo estava falando sobre a questão do perdão, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo estava falando sobre a questão do perdão, Paulo estava trabalhando dessa questão. E Paulo trabalhando essa questão, os irmãos lembram que Paulo disse que o agravo havia sido feito contra a pessoa dele, mas a igreja de Corinto, aquilo tinha custado muito a Paulo. A igreja de Corinto tomou uma postura. Esse indivíduo foi severamente disciplinado. Paulo chegou ao entendimento que aquilo bastava, que a pessoa estava contristada, ou seja, arrependida, quebrantada. Havia uma contrição, um arrependimento verdadeiro naquele coração. Então Paulo roga o perdão daqueles irmãos. Para com aquele homem, para com aquela pessoa que havia ferido o apóstolo Paulo. E os irmãos, juntamente com Paulo, sentiram aquela dor. Eu quero lembrar os irmãos que Paulo, para finalizar aquele assunto, ele apresenta, meus amados irmãos, a razão maior para a igreja perdoar. Ele está dizendo que se assim eles não fizessem, eles seriam vencidos por Satanás. Veja o quanto esta questão é séria. Nós percebemos nos nossos dias, irmãos, muitas pessoas que são vencidas pelo adversário. Pois eu tenho que entender que uma vida, olhe para cá, uma vida plena do Espírito, eu quero lembrar você
do que Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, ali é ação, o verbo, eu já disse aos irmãos, é ação contínua. Enchei-vos diariamente, enchei-vos do Espírito. É o que Paulo diz aqui em Gálatas: a vida que agora vivo na fé, eu vivo-a na fé no Filho de Deus, focando a pessoa de Cristo, enchendo do Espírito todos os dias, buscando do Senhor todos os dias, olha para cá, bebendo de Deus todos os dias, comendo de Deus todos os dias. Estou dizendo no aspecto espiritual, para que nós tenhamos vida espiritual, para que possamos vencer o inimigo de nossas almas. Aí Paulo apresenta a segunda razão, dizendo: não, porque não ignoramos os seus ardis. Ele está dizendo para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Há muitas pessoas que eles têm reservas nesta área. Eles reservaram esta parte da sua vida, porque foram machucados, porque foram, na verdade, meus amados e queridos irmãos, injustiçados. E o perdão é exatamente isto. É quando de fato houve erro contra nós. Se não houver erro contra nós, não há necessidade de perdoar. Está tudo bem. Só temos que perdoar se de fato alguém errou conosco. Mas as pessoas têm muita dificuldade para essa questão. Agora imagine como que nós vamos conceber a ideia de uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, se o coração dele é cheio de mágoa e de revolta. É fácil pela Bíblia nós definirmos as pessoas. Não é uma questão de pré-julgamento, não é uma questão de nós falarmos deste ou daquele, é uma questão que a Bíblia diz, irmãos, nós vamos conhecendo os frutos. Cada árvore, mediante os frutos que vão sendo dados. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Sua Bíblia diz isso? Será que é só a minha? Vocês que estão aqui dentro, tem isso lá na sua Bíblia, dizendo assim: Deus é amor. Se nós não formos capazes de amar os nossos irmãos que falham conosco, que erram, irmãos, é meio difícil dizer para os irmãos que nós estamos cheios de Deus. É complicado dizer que nós estamos cheios de Deus. Eu nunca disse a esta igreja que perdoar é a coisa mais fácil, mas é possível. O cristão, ele tem que render-se à Bíblia. Nós só teremos uma vida de vitória se nós rendermos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for só na base da nossa fala, aquilo que a gente fala, regra de fé e prática, se verdadeiramente a Bíblia for regra de fé e prática, por vezes terei que dizer: Senhor, custa-me. Por vezes você terá que dizer: Senhor, custa-me. Mas o Senhor me ajudando, eu vou vencer esta situação. O Senhor me ajudando, eu vou passar por cima dessa situação. O Senhor me ajudando, em teu nome, Senhor, eu vou triunfar sobre esta situação. Esta é uma questão muito problemática, muito séria. E Paulo adverte a igreja lá, mostrando essa razão. Não ignore os ardis do adversário. Não ignoremos. Logo, meus amados, é ir todo, completamente, para o altar do Senhor nosso Deus, sacrifício vivo, completo. Estamos falando de completude, totalidade, estar completamente sobre o altar do Senhor nosso Deus, apresentando toda a sua vida. Que Deus seja para sempre louvado, que Deus seja para sempre adorado. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Portanto, meus amados e queridos irmãos, o corpo é um instrumento que apresenta o culto a Deus. Lá deve estar o nosso olho, o nosso ouvido, a nossa boca, nossos pés, o nosso coração. Nós devemos estar completamente sobre o altar do Senhor nosso Deus. Eu quero fazer a observação só de mais um versículo para caminharmos mais um pouco. Ainda em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Amém? Os irmãos encontraram? Podem ler, por favor?
Amém, graças a Deus. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Eu não vou entrar aqui nesse versículo, já citei ele para os irmãos, estou citando ele aqui só para embasar o que nós estamos falando, mas isso é extraordinário. Paulo está dizendo para nós, sabendo isto, ou seja, nós devemos ter consciência desta verdade. Isto deve ser real no nosso coração. Nós devemos saber e nós devemos sentir isto dentro de nós. Esta verdade tem que estar presente na nossa mente e precisa estar presente também no nosso coração. É o que Paulo diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O nosso homem velho morreu com Jesus. Ele está crucificado. E ele morreu para uma razão, ou por uma razão, para que vivamos uma nova vida. Para vivermos uma nova vida. Para sermos uma nova criatura. Para sermos uma nova pessoa. Nós, de fato, irmãos, precisamos saber que nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura. Deus seja para sempre louvado. É preciso saber isto. E este saber, meus amados e queridos irmãos, estou dizendo, nós precisamos saber na mente e sentir no coração. Eu devo ter em plena certeza, confiança, de que graças a Deus, o meu velho homem está crucificado com Cristo. Quantas pessoas que não observam isto, a Bíblia está dizendo, há pessoas que não observam isto, que não entendem isto. Amados irmãos, nesse aspecto nós podemos viver uma vida de vitória. Nós podemos viver uma vida para a glória do Senhor Jesus Cristo, uma vida de vitória. Nosso velho homem não deve nos vencer mais, porque ele não está indo. A Bíblia diz que ele está crucificado com Cristo. Ele está crucificado com Cristo. Você já nasceu de novo. Se de fato você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, é preciso saber e sentir isto no coração. Esse velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse milagre aconteceu, o corpo do pecado foi desfeito. Ele já não é mais senhor da sua vida, para que não sirvamos mais ao pecado, ou seja, não estamos debaixo do governo do pecado. Eu lembro os irmãos que no início desta palavra, quando entrei aqui, para falarmos sobre essa questão, eu disse aos irmãos que nós estamos falando de um coração debaixo do governo do Espírito Santo. Estamos falando de uma pessoa debaixo da ação ou da direção do Espírito Santo, que vive uma vida espiritual em Cristo Jesus. Então lembre-se disto, nós devemos estar completamente lá. Quando a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, sabendo isto tem a ver com a nossa mente, e isto tem a ver com o nosso sentimento. Eu tenho sempre dito aos irmãos, uma vez que a mente de alguém for vencida, você vencerá também o seu corpo. Mas se esta mente não for vencida, você não vencerá o seu corpo. Quando alguém entrega o corpo, é porque ele já entregou a mente já foi, o coração já foi. As verdadeiras batalhas estão na mente e no coração. Por isso a Bíblia diz, sabendo isso, nós precisamos saber. Para esta questão, nós enfatizamos sempre a necessidade do cristão participar assiduamente dos cultos. Ser leitor da Bíblia em casa, participar da escola dominical, participar dos cultos de ensinamento. É preciso, meus amados e queridos irmãos, que nós tenhamos este conhecimento, para que não sejamos vencidos, porque o corpo do pecado já foi desfeito, para não servirmos mais ao pecado. Pois a Bíblia está usando aqui linguagem de figura, metafórica, e a Bíblia está dizendo que nós já morremos para o pecado. Já estamos mortos para o pecado. Eu acho maravilhoso o versículo 11 a seguir, quando Paulo vai dizendo, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, no que diz respeito ao governo do pecado, considere-se como morto, porque o corpo do pecado, ele já foi desfeito. Isso não estava no meu poder. Eu não poderia desfazer.
mas Cristo libertando-me, ele desfez o evangelho, desfez. Eu tomei plena consciência que eu já não sirvo mais o pecado, eu não sou escravo do pecado, mas eu sirvo a Deus. Eu quero lembrar a todos que estiveram aqui no domingo que eu disse aos irmãos que o crente é livre para decidir. O cristão está aqui, ele pode decidir sair daqui nesta noite e fumar se ele quiser. Por que que ele não vai fazer isto? Porque ele foi liberto para viver uma nova vida. O corpo do pecado já foi desfeito. Ele não está mais debaixo deste corpo do pecado. Ele de fato é uma nova criatura para a glória de Deus. Deus seja para sempre louvado. Bendito é o nome do Senhor. Então, nesse aspecto, para finalizar a questão do sacrifício vivo, eu quero que os irmãos abram a Bíblia, por favor. Lá em Levíticos, capítulo de número 1, rapidamente. Aí eu vou dizer para os irmãos, para finalizar esse assunto, eu estou dizendo para os irmãos assim, nós vamos finalizar já, então nós vamos dizer, eu quero dizer aos irmãos, coloque o seu corpo à disposição de Deus. Quando a Bíblia está dizendo para nós estarmos com o nosso corpo como sacrifício vivo lá, a Bíblia está dizendo para nós colocarmos também o nosso corpo à disposição de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Será que a gente entende isso? Colocar o nosso corpo à disposição de Deus. Irmãos, aqui também não é a nossa intenção trabalhar seriamente essa questão. Colocar o nosso corpo a serviço de Deus. Mas isso aqui é assunto para semanas. Isso aqui é assunto para muito tempo. Mas é isto que a Bíblia está dizendo. Por que do sacrifício vivo? Olhe para cá, por favor. Deus quer valer do seu corpo para a obra que Ele tem aqui nessa terra. Você já sabe que Jesus salva, mas usando a sua boca para pregar. O que a Bíblia está dizendo? Como é que serão salvos se não houver quem pregue? Como pregarão também se não forem enviados? Preste-me atenção, isso é só uma questão que eu estou dizendo aos irmãos. Nós precisamos colocar o nosso corpo à disposição de Deus. Irmãos, em certos aspectos, nós temos dó demais do que é corruptível, mas não valorizamos o que é incorruptível. Mas nós temos um amor a essa matéria que vai desfazer. Às vezes nós idolatramos até. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus querendo que você se autodestrua ou que você destrua o seu corpo. Pelo contrário, a Bíblia te ensina a cuidar dele porque ele é o templo do Espírito Santo. A Bíblia usa esta linguagem. Ou seja, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Não devemos destruir o nosso corpo. Mas eu fico pensando que algumas pessoas que eles invertem muito as coisas. Eles valorizam demais o que é passageiro. Eu vou voltar a insistir numa coisa que eu sempre falo ela aí. Por uma dor de cabeça, o indivíduo perde um culto, mas ele não perde um dia de trabalho. Por uma dor de cabeça. Irmão, dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu, irmão. É só tomar um Doril, tomar uma Cibalena, é Cibalena mesmo, é? É Benuron. É só tomar um comprimido daquilo, aquilo vai embora. Irmãos, irmão Clemson usou uma expressão aqui no domingo que eu achei muito interessante. A gente usa ela, usamos em outra figura, mas ele usou falando assim, quando ele falou aqui a respeito da gente usar certas coisas, pronunciou e falou assim: irmãos, falo isso escondido em Cristo. Ou seja, longe de sermos soberbos, presunçosos, orgulhosos ou querer aparecer. Falou, falo isso escondido em Cristo, ou seja, debaixo da misericórdia do Senhor. Então veja bem, irmãos, que Deus conserve a vida daqueles que para falharem de culto é porque eles tiveram que falhar mesmo. Eu tenho ficado intrigado nos nossos dias com essa questão das pessoas desestimular os outros quanto a congregar.
está crescendo, irmãos, assustadoramente. Isso não é uma palavra minha, não. Se os irmãos for procurar ver, os irmãos vão ver que os líderes espirituais, eles estão preocupados com isso. Eles estão muito preocupados com a questão que cresce o número dos desigrejados. Totalmente descompromissados com Deus, descompromissados, mas na linguagem deles eles têm compromisso com Deus. Totalmente descompromissado com uma denominação, com uma igreja. A recomendação bíblica é que todos tenham um pastor. Eu não consigo entender isso. A recomendação bíblica é que todos tenham um pastor. Todos. Isso é Bíblia. A Bíblia está dizendo aí, para nós. Vai lá em Hebreus 13, 17. O que a Bíblia está dizendo? Obedecei aos vossos pastores. Os irmãos lembram do que está escrito lá? Obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas como quem hão de dar conta delas, para que não façam gemendo, mas façam com alegria. Está lá em Hebreus 13:17. Se alguém achou, pode ler aí. A recomendação bíblica é essa, que Deus deu os pastores. Lá em Efésios 4:11, a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Que Ele deu, e ao apresentar os dons de governo, o dom pastoral está lá, está colocado lá. E não tem pastor sem rebanho. Você está me entendendo? Não existe outra, irmãos. Isso não está vindo de outro lugar, senão do adversário da nossa alma. Se ele conseguir dispersar todo mundo, cada um crente dentro de casa, o que vocês acham que ele atingiu? O que os irmãos acham que ele atingiu? Cada um de nós, andando lá em casa, sem nós ouvirmos a palavra de Deus como nós precisamos ouvir, porque a Bíblia diz que a nossa fé não vem por ler, a nossa fé vem pelo ouvir. Nossa fé vem pelo ouvir. O valor de congregar é muito grande, irmãos. Inclusive, isso é um diferencial na vida de crentes. Pode notar a vida de quem congrega regularmente e nota a vida de quem não esquenta a cabeça para congregar. Pode notar. Você vai ver que há uma diferença muito grande, significativa, a vida daquele que congrega regularmente. A fé dele, ela é sempre fortalecida, porque a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus seja louvado. Nós não podemos ignorar essa questão. Colocar o nosso corpo à disposição de Deus, meus amados irmãos, é não valorizá-lo mais do que o próprio Deus valoriza. Você crê comigo que Deus não dá prejuízo para o seu corpo? Você é capaz de crer? Nós precisamos ter a capacidade de crer. Algumas coisas que acontecem na nossa vida não acontecem porque Deus fez. Algumas coisas é descuido nosso. Sabia que, lembra daquela vez que eu tive aquele problema sério, os irmãos me ajudaram em oração? Jesus, até ele me curou daquilo, porque eu não tomei mais remédio para aquele negócio. Lembram que foi, acho que foi 3 anos assim que eu tive que tomar remédio todos os dias pela manhã. Se eu não tomasse, eu não suportava a dor. E mesmo tomando, quando era à noite, minha esposa que sabe como é que eram as minhas noites para me dormir. Problema. Até que Jesus falou para mim lá em Vicente Nobre, os irmãos devem lembrar, que eu contei a irmã do pastor Juvenil, subiu no púlpito e pediu para orar por mim. Quando ela orou, Jesus falou, Desejo, eu tinha acabado de pregar. Falou assim, eu estou te curando agora. Eu estou te curando agora. E a partir daquele dia eu não tomei mais o remédio. Eu fui curado para a glória do Senhor. Bom, sabe o que quando eu fui tratar com a especialista, inclusive na área, o que ela foi me levando? Foi caminhando comigo para trás, caminhando. Aí eu descobri o porquê que eu vinha ter aquele problema. Descuido meu mesmo. Não foi Deus que causou aquilo na minha vida. Foi descuido meu. Nós descuidamos, mas preste atenção, Deus não causa prejuízo para você. Deus não causa prejuízo para a sua matéria. Ele não causa, irmãos, prejuízo para a sua matéria. Nós precisamos ter essa visão. Valorize o seu corpo, cuide dele como templo santuário do Espírito do Senhor. Mas lembre bem, não queira valorizá-lo além de Deus, porque não tem nem sequer jeito. Não tem nem como. Eu percebo que as pessoas estão invertendo isso. Estão invertendo essa questão. Eu fico pensando assim, nós aqui temos um problema de frio. Na época do frio, os pais não trazem os filhos para a igreja.
Se tiver doente, recomendação médica, irmão, eu até calo. Mas esfriou, não posso levar não, porque o narizinho vai escorrer e vai não sei mais o quê. Isso, irmãos, escorre, dá dor de cabeça nele, você corre para as urgências, você fica gastando dinheiro, você fica andando de roda em volta, sabe por quê, irmão? Porque fica dentro de casa, às vezes com a casa mofada, sem abrir para ventilar. Aquilo é um prejuízo para a saúde. Você sabia disso? Vai causar um problema para o filho não pode vir para a igreja não, porque vai ser um problema. Eu não estou dizendo, se ele já estiver enfermo, você levou ao médico, o médico diz, não saia com a criança. Mas chegou a época de frio, irmãos, tem gente que a gente não vê mais na igreja. Você vai ver nos dias de ceia. Eu estou falando porque isso não está certo, você está errado fazer assim. Nós estamos errados em agir assim. E aqueles meninos que nascem lá para aquele lugar debaixo do gelo, como é que eles fazem? Me responde, me explica. A criança adapta ou não? Se nós não expormos a criança aí, vocês não adaptam, irmão. Tem que deixar eles sentir um bocadinho desse frio aí, ué. Esses ventinhos aí tem que sentir, irmãos. É assim, e aí eu fico invocado, desculpe lá, como pastor, é santo que eu estou falando, né? Não é na carne não, mas aqui ó, troca o culto, mas não troca o shopping, irmão, mas irmão, não está certo, irmão. E no shopping é pior, sabe por quê? Porque lá no shopping é calor, irmão. Aquilo é tudo ar-condicionado, aquilo quando você sai para fora é um choque, a criança gripa, a pessoa está tão cega que olha para o outro e fala, o marido olhando para a mulher, bem fizemos nós não levar na igreja. Nós tiver levado na igreja, já pensou? Não levamos na igreja, a criança gripou? Não gripou que você saiu com ele para onde não devia. Nossos filhos são bênçãos, eles não são problemas para nós. Se eles estão doentes, têm que ser tratados. Eu não sou ignorante, os irmãos me conhecem há muito tempo, mas vamos valorizar a igreja, vamos valorizar congregar, vamos ter prazer em estar na casa do Senhor, apresentar a nossa vida em adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Que Deus seja para sempre louvado. Então em Levíticos, irmãos, no capítulo 1, as horas, eu só tenho mais aqui uns 3 minutos, Levíticos capítulo 1, em relação a colocarmos o nosso corpo em sacrifício à disposição de Deus, estou fazendo essa comparação porque a linguagem para Romanos 12 é a do holocausto que é apresentado aqui. Os irmãos vejam bem o que a Bíblia está dizendo, aqui no versículo de número 7, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redém é a gordura que fica presa nas partes ali, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a fressura ou a víscera, ou seja, os órgãos que estão na cavidade do corpo, inclusive, irmãos, até o cérebro entra aqui. Isso é para os irmãos ver que é a totalidade que deve ir para o altar. Isso vai o coração, vai os rins, vai o pulmão, está tudo aqui, ó, colocado aqui, ó, nas vísceras, ou seja, na fressura. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Tudo isto, todo animal, depois de esfolado, que se os irmãos for ler o contexto, por exemplo, aí no versículo de número 6, a Bíblia está dizendo que ele foi esfolado. O que é isso? Foi arrancado o couro dele. Mas ficou todo o animal, e todo ele era queimado inteiramente, ele era consumido. E esta fumaça, outro dia eu disse isso aos irmãos, ela era suave às narinas do Senhor. Cheiro suave, Deus tinha prazer, porque o coração do ofertante tinha uma motivação correta. Ele apresentava aquilo com alegria, voluntariamente. Ele trazia, porque ele era cônscio de que ele recebeu perdão, do que Deus fez por ele. O nosso sacrifício em Romanos capítulo 12 é a resposta do sacrifício ao de Cristo por nós. Ao passo que no capítulo 1 de Levíticos apresenta, na tipologia bíblica, a completude do sacrifício de Cristo. A totalidade, a suficiência.
Ao mesmo tempo, meus amados irmãos, ao aplicar para nós, ao oferecermos a nossa vida a Deus, significa dizer que partes não podem ficar de fora. Deus detalhou, e se os irmãos for olhar, aqui está falando sobre o bezerro, mas depois vem para o cabrito, depois vem para a ave e vem para a rola. Porque dependendo do nível financeiro do indivíduo, ele não tinha como fazer isso com o bezerro, não tinha como fazer com o me ajuda aí, irmão. A ovelha, o carneiro. Ele não podia fazer, está aí no texto, porque eu esqueci a palavra. Ele não tinha condições de fazer, então ele ia para a ave. Se ele não tinha condições, ele ia para a rola. Mas obedecia a mesma ordem. Tudo era queimado, tudo era aproveitado, tudo era oferecido ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? No altar de Deus, lá no Novo Testamento, Romanos 12, Deus não quer parte do corpo com cabeça fora. Imagine a Bíblia dizendo aqui, irmãos, eu faço questão de voltar ao versículo 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços. A cabeça, você viu de onde começou? Começou lá na cabeça. Porão em ordem os pedaços, lá na cabeça. Você está lembrado que Paulo escreve em Efésios capítulo 6? Quando ele fala, meus amados irmãos, que nós temos o capacete da salvação. A consciência que nós temos, isso está aqui, ó. A certeza que nós temos, a mentalidade que nós temos, que nós nascemos de novo, que nós somos salvos. O sacrifício de Jesus foi, é e sempre será suficiente para salvar o homem dos seus pecados. Precisa de mais ninguém. Tudo que nós fazemos a partir da nossa salvação, nós fazemos por amor a Deus. E porque a vida no Espírito, ela também determina a vida daquele que serve ao Senhor. Mas preste atenção, nós fazemos por amor a Deus, não fazemos por salvação, porque Cristo nos salvou. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Não entre nessas heresias que nós estamos vendo por aí de pessoas vindo em nome de Jesus e dizendo que Jesus deixou alguma coisa para trás para fazer. E que agora os céus, ou Deus, ou o Senhor Jesus lhe incumbiu para fazer alguma coisa. É claro que se alguém incumbiu ele, qualquer um, menos o Senhor nosso Deus. O sacrifício de Cristo, suficiente para libertar você dos seus pecados, para fazer de mim e de você uma nova pessoa, para a glória do nome do Senhor. Logo, meus amados e queridos irmãos, imagine para nós hoje, oferecendo o bezerro. Eu já vi muito isso em fazenda. Vem de lá, mais ou menos assim, pelo menos de passar por lá. Quem é que é muita coisa com cabeça de gado, irmão? Corta ali o pescoço e tiça a cabeça para lá, como diz o mineiro. Lança para lá a cabeça. Quem é que é cabeça de boi? Quem é que é cabeça de bezerro? Os irmãos estão vendo aqui que a cabeça estava sobre o altar para ser também queimada, oferecida ao Senhor nosso Deus. Todo o nosso corpo, ele deve estar à disposição de Deus, vivo. Que nós não esqueçamos, eu vou parar por aqui, nós vamos prosseguir na próxima semana, que nós não esqueçamos que nós devemos colocar o nosso corpo à disposição do Senhor nosso Deus. Todo o nosso corpo no altar do Senhor. Se nós encontrarmos crentes, servos e servas do Senhor, que assim estão, Deus seja louvado, pois nós encontraremos ou faremos uma grande obra para o Senhor Jesus. Eu só vou citar para os irmãos agora, veja Paulo usando sempre essa linguagem, Romanos, volte lá, capítulo 6. Só citar os irmãos, eu já não vou falar no assunto, pois as horas já me mandou parar. Romanos 6, versículo de número 13 agora. Paulo vai usar a linguagem duas vezes novamente. Romanos 6, versículo 13. Paulo está dizendo: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Essa era a vida de nós antes de... Como é que é, irmão? Deixa eu ver se você entendeu. Essa era a nossa vida antes de... Antes de Cristo, nós apresentávamos os nossos membros ao pecado. Mas agora Paulo está dizendo: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de justiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos
dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus seja louvado. Olha Paulo usando a linguagem aí, dizendo para nós por 2 vezes a questão do apresentar. E na segunda, ele está dizendo que nós devemos nos apresentar a Deus como vivos, os nossos corpos em sacrifício vivo sobre o altar de Deus, vivendo na carne, mas lembrando os irmãos, mas não segundo a carne. Que Deus seja louvado, bendito seja o Senhor. Se coloque de pé. Na próxima semana, se esta for a vontade de Deus, nós prosseguiremos a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos...